E aí pessoal, estou de volta aqui no canal Stanley Amarante, sou o Stanley e vim trazer aqui mais uma análise da obra Review Literário para vocês, dessa vez continuando com o livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Lembro vocês de dar o like no vídeo, se inscrever no canal ou darem uma passadinha lá e conferir os vídeos que estão à disposição e vejam se vocês gostam, Caso gostem, ativem o sininho e acompanhem aí os próximos vídeos do canal, vejam os anteriores, consulte aí as playlists, Mas voltando aqui ao tema desse vídeo, lembro que o Sapiens foi originalmente lançado em Israel em 2011 e ele tenta fazer uma síntese do que a gente sabe sobre o percurso da humanidade. Eu vou colocar aqui no card a playlist referente ao Sapiens, aqui, para vocês darem uma olhada. Sobre o autor, ele é o Yuval Noah Harari, ele nasceu em Haifa em 24 de fevereiro de 1976 e é um professor israelense, doutor em História pela Universidade de Oxford, E eu falei um pouquinho mais dele nos vídeos anteriores, então vão lá e deem uma passadinha para saber um pouquinho mais. Também falei já sobre a qualidade de impressão dessa obra Pocket, que é bastante boa, para o preço que ela custou. Lembro que vou deixar o link da Amazon na descrição. E agora a gente vai falar um pouco do capítulo 6, que se chama Construindo Pirâmides. E esse capítulo 6 ele fala sobre a percepção da realidade imaginada. E se perceber o quanto uma realidade imaginada influencia a nossa sociedade, é essencial para a nossa sociedade. Perceber ela enquanto realidade imaginada, de fato, e apenas imaginada, poderia causar isso, um desmoronamento da nossa sociedade. E uma coisa muito comum nessa questão de realidade imaginada é que ela é comumente tratada como uma ordem natural, Porque uma ordem natural, ela é uma ordem estável, Enquanto uma ordem imaginada, ela está sempre sob a ameaça de colapso, porque ela depende de mitos. E esses mitos, eles desaparecem quando as pessoas deixam de acreditar neles. Então são necessários esforços árduos e contínuos, para manter essa realidade imaginada. Ela não pode ser sustentada também apenas por violência, segundo Yuval. Ela requer pelo menos que alguns acreditem nela verdadeiramente. E ele até cita que um único padre, muitas vezes, consegue fazer o trabalho de uma centena de soldados, só que de uma forma que é muito mais barata e eficaz. De todas as atividades humanas coletivas, organizar a violência talvez seja a mais difícil de todas, porque é impossível unificar um grupo apenas por meios coercitivos. Pelo menos alguns, inclusive dentro das próprias forças coercitivas, tem que realmente acreditar em alguma coisa. Seja Deus, seja honra, seja dinheiro, seja pátria ou coragem, por exemplo. E ele também faz um questionamento interessante, Por que a elite ela se empenharia em impor uma realidade imaginada? Um questionamento que ele faz. Há muitos que acreditam que essa elite, ela é formada por cínicos, que estariam interessados ali apenas em seus próprios benefícios. Mas ele ressalta que um cínico, um cético, dificilmente ele é ganancioso, porque não é preciso muito para satisfazer as necessidades biológicas do ser humano. E nesse sentido ele fala que alguns esforços, algumas atividades, como atividades de construção física ou ideológica, férias, campanhas eleitorais, terrorismo, investimentos não teriam sentido para um cínico ou um cético legítimo. E é por isso que esses agentes cínicos, eles não constroem impérios e que uma ordem imaginada também ela só pode ser mantida se grandes segmentos de uma população e da própria elite realmente acreditarem nela, Como, por exemplo, ordens imaginadas, O cristianismo ele dependeu de ter pastores que realmente acreditavam na proposta. Assim como a democracia dos Estados Unidos, também dependeu que os seus fundadores, ou uma boa parte deles, acreditassem e conseguissem fazer com que uma grande parte da população acreditasse nessa democracia para que ela funcionasse. E assim como a gente tem que acreditar em dinheiro, em ações, em bolsa de valores, empréstimos,
cheques para o sistema econômico moderno funcionar. E ele se questiona como fazer para que essas pessoas acreditem. E ele diz que a primeira resposta é nunca admitir que tal ordem é uma ordem imaginada, né? Insistir nela enquanto uma realidade objetiva, criada pelos deuses, né? Por divindades, ou uma divindade, ou é por leis da natureza, né? Regida por essas leis. E outro ponto é a importância de educar as pessoas o tempo inteiro, lembrar constantemente elas dos princípios dessa ordem, nos contos de fadas, nos dramas, nas pinturas, nas canções, na etiqueta, nas propagandas políticas, na arquitetura, nas receitas e na moda. Ele aponta 3 fatores principais que impedem que as pessoas percebam a realidade imaginada enquanto tal. O primeiro é que ela está incrustada no mundo material. Ela pode se entremear na realidade e à nossa volta. Um exemplo disso é o individualismo, que, por exemplo, quando a gente se vê diante de uma atitude de zombaria, o conselho mais comum é: não liga para isso, eles não sabem do seu potencial, só você sabe do seu potencial, ignora os outros. A estrutura da casa moderna também expressa muito essa lógica individualista, uma casa compartimentada, com núcleos individuais isolados entre si. O próprio quarto talvez seja a grande materialização disso, né? O quarto, o seu lugar. Né? Mesmo os pais costumam bater na porta dos filhos antes de entrar, porque ele é um lugar individual, privado, particular. E ele traz também uma questão da Europa medieval, né? Referente ao valor de uma pessoa. A gente disse anteriormente que apenas você sabe o seu verdadeiro valor. No mundo medieval, o que determina o seu valor é o seu lugar na hierarquia. Né? A gente tem grandes castelos. Quanto maior o castelo, maior a sua posição. Você é dono do castelo ou morador do castelo. A existência de grandes salões, onde várias pessoas conviviam constantemente. Né? A ausência desse negócio de estar sozinho, de local privado, de você não ter um lugar só seu. Geralmente os senhores dormiam no mesmo quarto dos servos ou tinham quartos laterais contíguos para poder ser servidos a qualquer momento. Então não havia essa noção de privacidade, por exemplo. Então o segundo ponto, né, que dificulta da gente perceber é que essas realidades imaginadas elas também acabam definindo nossos desejos. Os mitos dominantes, romantismo, capitalismo, humanismo, nacionalismo, eles moldam nossos desejos. Siga seu coração, faça o que lhe faz bem, tire férias no exterior, viva novas experiências, consumir para ser feliz. Bom, gente, e sobre essa terceira condição, né, que prejudica com que haja uma percepção da realidade imaginada, é que essas realidades imaginadas elas têm um caráter que é intersubjetivo. E para mudá-lo, é preciso convencer milhões de pessoas a cooperarem. Porque essa intersubjetividade ela existe na imaginação compartilhada de milhões de pessoas. Em contrapartida, né, a gente tem o caráter objetivo, né, que é aquilo que existe independentemente da consciência e das crenças humanas, e a gente tem também o subjetivo, que é algo que existe dependendo da consciência e das crenças de um único indivíduo. E aí o intersubjetivo, ele, nesse sentido, né, em contraste, ele é algo que existe na rede de comunicação, ligando a consciência subjetiva de muitos indivíduos. Vale pontuar, né, como a própria Harari pontua, que essa intersubjetividade e as realidades imaginadas em si, elas não são fraudes malévolas e nem charadas insignificantes. Muitas das forças mais importantes da história humana são intersubjetivas. Leis, dinheiro, divindades, nações. E para mudá-las, a gente precisa mudar simultaneamente a consciência de bilhões de pessoas. E isso só pode ser alcançado por uma organização complexa, ou seja, pode ser um partido, um movimento ideológico ou mesmo um culto religioso. É preciso convencer muitos estranhos a cooperarem uns com os outros, o que só acontece se estes acreditarem em mitos compartilhados.
Então a gente primeiro precisa acreditar em uma ordem imaginada alternativa para mudar as realidades imaginadas atualmente existentes. Ou seja, não há como escapar da ordem imaginada. Ela faz parte, pelo menos pela realidade que a gente conhece, do que é ser humano. Né? E assim eu encerro, né, essa síntese analítica dessa parte da obra, né, desses primeiros 2 capítulos da Revolução Agrícola. Eu acabei optando por fazer uma mudança, né? A partir de agora eu vou trazer o restante do livro em análises capítulo a capítulo, né, para ter vídeos mais curtos e também porque eu optei fazer por essa análise mais detalhada, né? Então, a partir dos próximos vídeos, né, vai estar ali a análise capítulo a capítulo e a gente continua com o capítulo 7. Então, dessa vez eu não deixo imagem para vocês do capítulo 6, né, porque ele não tem nenhuma imagem. Né? Então é isso, lembro vocês de dar o joinha, né? Deem os likes de vocês, ativem o sininho, se inscrevam no canal, vão lá conferir as playlists, né? Vou deixar uma aqui para vocês, mas vão lá no canal, tem várias outras playlists, talvez vocês se interessem, e até a próxima!